Denise. Meu nome sempre soou pequeno dentro daquela casa, como se fosse pronunciado em voz baixa mesmo quando ninguém percebia. Denise. Foi assim que comecei a entender o mundo, percebendo que algumas pessoas entram nos ambientes fazendo barulho, enquanto outras aprendem a caminhar sem deixar marcas no chão. Eu era a segunda opção desde sempre, a presença que não incomodava, a filha que se virava sozinha. Desde muito nova, aprendi a observar em silêncio. Não porque fosse tímida, mas porque falar nunca parecia necessário. Quando eu abria a boca, raramente alguém parava para ouvir. Então fechei. Fechei devagar, ano após ano, palavra por palavra, até que o silêncio virou parte de mim. Não como fraqueza, mas como método. Meu irmão, Eduardo, era o oposto. Ele chegava antes mesmo de chegar. Sua voz ecoava pelos corredores, suas histórias interrompiam qualquer conversa. Eu me sentava à mesa e esperava. Sempre esperava. O jantar começava com frases como: "Você viu o que o Eduardo fez hoje?" ou "Esse menino vai longe." Meu prato esfriava enquanto os olhos brilhavam para ele. Eu mastigava devagar, tentando ocupar o menor espaço possível. Lembro perfeitamente de uma noite em que tentei contar algo simples, algo bobo, sobre um trabalho da escola. Esperei uma pausa que nunca veio, então criei coragem e disse: "Hoje a professora elogiou meu trabalho." Minha mãe sorriu rápido, quase automático, e respondeu: "Que bom, filha." Antes que eu pudesse continuar, Eduardo entrou na cozinha falando alto sobre um jogo, e tudo voltou a girar ao redor dele. Minha frase ficou suspensa no ar, sem pousar em lugar nenhum. Foi ali que compreendi algo fundamental: naquela família, a atenção era um recurso limitado. E eu não era a prioridade. Cresci ouvindo comparações que nunca eram ditas diretamente, mas sempre estavam lá. Seu irmão tem presença. Eduardo sabe se impor. Você é tão quietinha, Denise. Quietinha. A palavra parecia elogio, mas soava como aviso. Como se dissesse: fique no seu lugar. E eu fiquei. Por muito tempo. Na escola, eu não chamava atenção. Tirava boas notas, fazia tudo certo, entregava tudo no prazo. Não dava problemas. Não dava orgulho exagerado também. Eu percebia que excelência só era celebrada quando vinha acompanhada de barulho. E eu não fazia barulho. Eu anotava. Observava. Guardava. Enquanto Eduardo era incentivado a errar, tentar, liderar, eu aprendi a não errar. A antecipar. A prever reações. Eu observava meus pais discutindo decisões financeiras, comentários sobre trabalho, pequenas frases jogadas no ar como quem manda de verdade nunca aparece. Eles nem percebiam que estavam me ensinando. Mas estavam. Passei a notar coisas que ninguém mais notava. O tom da voz quando alguém mentia. O silêncio desconfortável quando uma decisão era errada. Os olhares trocados antes de uma resposta ensaiada. Enquanto todos ouviam o que Eduardo dizia, eu prestava atenção no que não era dito. E isso moldou quem eu me tornaria. Nossa relação nunca foi de confronto direto. Eduardo não precisava me diminuir, o mundo já fazia isso por ele. Bastava um sorriso de canto, uma piada solta, algo como "a Denise é mais na dela", e todos concordavam, aliviados por não precisar olhar mais fundo. Eu era o conforto da comparação fácil. Com o tempo, deixei de tentar ser vista. Descobri que ser invisível me dava liberdade. Ninguém esperava nada de mim, então eu podia construir tudo em silêncio. Enquanto eles falavam de futuro, eu estudava o funcionamento do presente. Enquanto eles celebravam títulos, eu entendia processos. Enquanto eles ocupavam palcos, eu aprendia quem puxava as cortinas. Dentro daquela casa, eu era a filha que não dava trabalho. A irmã que não exigia espaço. A mulher que não causava preocupação. E foi exatamente assim que comecei a me formar, longe dos aplausos, longe das expectativas, longe dos holofotes. Naquela época, eu ainda não sabia exatamente onde chegaria. Mas uma coisa eu já entendia com clareza absoluta:
quem aprende a calar cedo, aprende a ouvir tudo. E quem ouve tudo, um dia, manda sem precisar levantar a voz. Eduardo sempre foi tratado como certeza. Não como possibilidade, não como alguém em construção, mas como um destino já escrito. Enquanto eu crescia aprendendo a observar, ele crescia sendo observado. Cada passo dele era acompanhado, comentado, celebrado. Eu via isso de perto, sentada nos mesmos sofás, andando pelos mesmos corredores, respirando o mesmo ar, e, ainda assim, vivendo em um universo completamente diferente. Meu irmão nunca precisou pedir espaço. O espaço se abria. Quando ele falava, as conversas paravam. Quando errava, vinha a compreensão. Ele é assim mesmo. É coisa de líder. Erros viravam aprendizado, tropeços viravam histórias engraçadas. Eu anotava mentalmente cada reação, cada justificativa. Não por inveja, mas por curiosidade. Eu queria entender por que algumas pessoas eram autorizadas a falhar enquanto outras precisavam ser perfeitas para continuar invisíveis. Em reuniões de família, Eduardo era sempre o assunto principal. Se conseguia algo pequeno, era tratado como conquista extraordinária. Se falhava, havia explicações prontas, desculpas carinhosas, planos para o futuro. Eu me perguntava, em silêncio, como seria errar daquele jeito sem medo de perder valor. Mas nunca ousei testar. Eu sabia que, comigo, o peso seria diferente. Meu pai costumava dizer, com orgulho evidente, esse menino nasceu para mandar. Eu ouvia isso tantas vezes que a frase se gravou em mim como uma verdade absoluta, não sobre ele, mas sobre como o mundo funcionava. Alguns nascem para ocupar o centro. Outros aprendem a trabalhar nas laterais. E eu já tinha entendido em qual grupo me colocaram. Eduardo acreditava na própria narrativa. E talvez esse fosse o maior privilégio dele, nunca precisar duvidar de si mesmo. Ele caminhava com segurança, mesmo quando não sabia exatamente para onde ia. Eu via isso nos detalhes. Na forma como assumia que alguém resolveria os problemas que deixava para trás. Na naturalidade com que delegava responsabilidades que nem eram dele. As pessoas aceitavam. Sempre aceitavam. Entre nós, havia uma distância silenciosa. Não brigávamos. Não discutíamos. Ele simplesmente não me via como alguém relevante no próprio cenário. Eu era a irmã que estava ali, mas que não interferia. Às vezes, ele fazia comentários soltos, quase distraídos, como "você é muito certinha" ou "você devia se soltar mais". Eu apenas sorria. Ele não perceberia mesmo. O curioso é que, quanto mais Eduardo crescia em confiança, mais eu crescia em clareza. Eu enxergava os limites dele com nitidez. Via suas falhas de atenção, sua necessidade constante de aprovação, sua dependência do olhar alheio. Enquanto ele precisava ser aplaudido para seguir, eu aprendi a caminhar sozinha, sem plateia. Nossa família alimentava essa diferença sem perceber. Eu era elogiada por ser discreta, responsável, madura. Ele era exaltado por ser visionário, forte, líder. Palavras constroem destinos. E aquelas palavras estavam desenhando dois caminhos opostos, que um dia, inevitavelmente, se cruzariam. Eu nunca desejei o lugar dele. Nunca quis ser o orgulho barulhento da família. Mas aprendi algo essencial ao observá-lo de perto: confiança não é competência. Voz alta não é autoridade. Presença não é poder. Eduardo tinha tudo o que aparecia. Eu comecei a buscar tudo o que ninguém via. Enquanto ele era preparado para ser seguido, eu me preparava para decidir. Enquanto ele se acostumava a ser servido, eu aprendia como as coisas realmente funcionavam. E, sem que ninguém desconfiasse, aquela diferença silenciosa estava se transformando na maior distância entre nós. Eduardo era o orgulho da família. Eu era o detalhe esquecido. E, naquele momento da vida, ninguém imaginava, nem ele, nem meus pais, nem eu mesma, o quanto esse desequilíbrio ainda iria cobrar seu preço. Quando chegou a hora de escolher meu próprio caminho, ninguém realmente perguntou o que eu queria.
As perguntas vinham carregadas de expectativas alheias, nunca de curiosidade genuína. Você vai fazer o que agora? Soava menos como interesse e mais como uma cobrança silenciosa para que eu não envergonhasse ninguém. Eu já sabia que qualquer resposta fora do roteiro seria recebida com decepção contida. Escolhi a área administrativa quase como quem escolhe uma porta lateral. Não porque fosse pequena, mas porque ninguém prestava atenção nela. Enquanto todos corriam para cargos que soavam importantes, eu me interessava pelo funcionamento interno das coisas. Eu queria entender como decisões eram tomadas antes de virarem anúncios, como números se transformavam em ordens, como o poder se escondia atrás de agendas e e-mails aparentemente banais. Quando contei à família que começaria trabalhando em escritório, a reação foi exatamente a que eu esperava. Minha mãe respirou fundo antes de dizer: "O importante é estar empregada." Meu pai assentiu em silêncio, com aquele olhar que dizia que esperava mais, mas não sabia exatamente o que. Eduardo apenas sorriu de canto e comentou algo como: "Você combina com esse tipo de coisa." Não havia maldade explícita. Havia subestimação. E isso doía de um jeito estranho, quase confortável, porque eu já conhecia. No meu primeiro emprego, cheguei cedo demais. Sempre cedo demais. Observava o escritório acordar aos poucos, as luzes se acendendo, os computadores ligando, as pessoas entrando com expressões cansadas. Eu gostava daquele momento em que tudo ainda era possibilidade. Comecei executando tarefas simples, mas eu fazia mais do que pediam. Não para impressionar, mas para entender. Cada planilha era um mapa. Cada reunião, uma aula. Descobri rapidamente que quem organiza controla. Quem sabe onde está cada informação tem vantagem. Enquanto muitos viam o trabalho administrativo como apoio, eu via como estrutura. Sem estrutura, nada se sustenta. Sem alguém cuidando dos detalhes, nenhuma liderança funciona. E eu me tornei excelente nos detalhes. Aprendi a ler pessoas como lia relatórios. O chefe que falava demais escondia insegurança. O gestor silencioso observava antes de agir. Aquele que pedia urgência para tudo não sabia priorizar. Eu absorvia tudo. Guardava tudo. E, mais uma vez, ninguém percebia. Porque eu continuava sendo apenas a menina do escritório. Com o tempo, comecei a ser chamada para resolver problemas que não estavam na minha função. Um contrato confuso. Uma decisão mal explicada. Um conflito entre setores. Eu resolvia. Não pedia reconhecimento. Entregava resultados. E os resultados falavam por mim, mesmo quando meu nome não aparecia. Houve um momento específico em que percebi que estava indo longe demais para alguém que, oficialmente, não tinha poder algum. Um diretor entrou na sala, tenso, perguntando o que deveria fazer diante de uma situação crítica. Ele não falou comigo diretamente no início. Falou para o vazio. Depois, alguém apontou discretamente para mim. Ele se aproximou e perguntou: "O que você acha?" Eu respondi com calma. Ele ouviu. E fez exatamente o que eu disse. Saí daquela sala com uma sensação estranha no peito. Não era orgulho. Era clareza. Ali, pela primeira vez, entendi que o título não define quem manda. Quem manda é quem resolve. Quem antecipa. Quem sustenta decisões quando tudo começa a desmoronar. Continuei crescendo, mas sem subir visivelmente. Era um crescimento lateral, interno, quase secreto. Eu gostava disso. A invisibilidade me protegia. Ninguém esperava grandes coisas de mim, então ninguém desconfiava quando eu começava a influenciar tudo. Enquanto minha família falava de sucesso como algo barulhento, eu descobria outro tipo de vitória. Uma vitória silenciosa, construída longe dos aplausos, onde cada passo era calculado. Eu não precisava provar nada para eles. Eu estava construindo algo maior, algo que, no tempo certo, falaria por si. Aquele caminho invisível se tornava cada vez mais sólido sob meus pés. E, mesmo que ninguém percebesse ainda, eu sabia, estava exatamente onde precisava estar. Com o passar do tempo,
algo começou a mudar ao meu redor, mesmo que ninguém soubesse explicar exatamente o que. Eu continuava sentada na mesma mesa, usando o mesmo crachá, com o mesmo cargo aparentemente simples. Mas as pessoas passaram a entrar na minha sala com mais cuidado. As perguntas vinham mais baixas. As respostas, mais aguardadas. Era sutil, quase imperceptível, mas eu sentia. O eixo estava se deslocando. Passei a ser chamada antes das decisões, não depois. Não oficialmente, claro. Nada era anunciado, nada era formalizado. Apenas acontecia. Alguém surgia na porta e dizia: "Você tem um minuto?" E aquele minuto se transformava em uma hora de análise, estratégia e escolha. Quando a reunião terminava, a decisão já estava tomada, e, curiosamente, sempre seguia o caminho que eu havia indicado. Descobri que o poder verdadeiro não gosta de holofotes. Ele prefere salas fechadas, agendas discretas e conversas que não deixam rastros. Quem aparece demais precisa provar o tempo todo que merece estar ali. Quem realmente decide não precisa explicar nada. E eu estava cada vez mais próxima desse lugar silencioso onde tudo se resolvia. Houve um dia em que um dos diretores discutia, exaltado, com um outro gestor. Vozes altas, portas fechadas, tensão no ar. Fui chamada apenas para organizar alguns dados. Entrei, sentei, ouvi em silêncio. Quando a discussão chegou a um impasse, um deles me olhou e perguntou: "Você está quieta demais, o que você faria?" Eu respondi com calma, mostrando números, riscos e consequências. A sala ficou em silêncio. Um dos diretores respirou fundo e disse: "É isso." E o assunto morreu ali. Saí daquela sala entendendo algo definitivo: eu já não era apoio. Eu era estrutura. Se eu saísse, tudo balançaria. E ainda assim, para o mundo de fora, eu continuava sendo apenas a secretária executiva. Esse contraste me dava uma sensação estranha de liberdade. Ninguém me vigiava. Ninguém me disputava. Ninguém suspeitava. Foi nesse momento que tomei uma decisão consciente: eu não contaria a ninguém. Nem à minha família. Nem às poucas pessoas que ainda acreditavam me conhecer. Eu sabia como funcionavam os olhares quando descobriam algo inesperado sobre mim. Primeiro vinham o choque, depois as perguntas, depois a tentativa de reescrever o passado. Eu não queria isso. Preferia o silêncio intacto. Minha família continuava me vendo como sempre. Nas reuniões, surgiam comentários como: "Ela trabalha muito, mas é só escritório", ou "Denise gosta de coisas simples." Eu ouvia tudo com uma tranquilidade quase assustadora. Eles não faziam ideia de que, enquanto falavam, decisões que afetavam dezenas de pessoas passavam pelas minhas mãos todos os dias. Aprendi a separar mundos. Em casa, eu era discreta, contida, previsível. No trabalho, eu era objetiva, estratégica e decisiva. Essa divisão me protegia. Quanto menos sabiam sobre mim, menos podiam interferir. E, pela primeira vez, senti que tinha controle total da minha própria narrativa. Passei a observar como as pessoas reagiam ao poder quando não sabiam onde ele estava. Alguns falavam demais. Outros tentavam impressionar. Alguns erravam por excesso de confiança. Eu anotava tudo mentalmente. Saber como as pessoas se comportam quando acham que estão no controle é uma vantagem imensa. Houve momentos em que pensei em contar a verdade. Especialmente quando ouvia certos comentários atravessados, certas risadas disfarçadas, certas comparações injustas. Mas sempre desistia. Não era o momento. Revelações feitas fora de hora perdem o impacto. Eu estava construindo algo maior do que uma simples explicação. Enquanto isso, minha autoridade crescia de forma orgânica. Não vinha de ordens, mas de resultados. Não vinha de imposição, mas de confiança. As pessoas começaram a me procurar antes mesmo de perceberem que estavam fazendo isso. E eu aceitava. Calmamente. Sem pressa. Sem alarde. Ali,
Naquele espaço invisível entre o que parecia e o que realmente era, eu me senti inteira. Pela primeira vez, não precisava provar nada para ninguém. Eu sabia exatamente quem eu era. E, mais importante ainda, eu sabia exatamente quando todos os outros descobririam. Foi estranho ver o nome de Eduardo surgir entre os currículos analisados pela empresa. Estranho e, ao mesmo tempo, inevitável. Eu já sabia que aquele momento chegaria um dia. Nosso mundo sempre foi pequeno demais para manter caminhos totalmente separados. Quando li seu nome na tela, não senti surpresa, senti confirmação. Algumas engrenagens sempre acabam se encontrando. Ninguém sabia da nossa ligação. Para todos, ele era apenas mais um candidato promissor, seguro de si, com um histórico razoável e uma confiança que preenchia qualquer sala. Para mim, era o mesmo irmão que crescerá acreditando que o mundo se abriria automaticamente sob seus pés. E, de certa forma, estava certo. As portas se abriam. Só não do jeito que ele imaginava. Quando ele foi contratado, observei tudo de longe. Não participei das entrevistas, não assinei nada visível. Apenas acompanhei os relatórios, as avaliações iniciais, os comentários animados sobre o novo talento. Eduardo chegou ocupando espaço, como sempre. Falava com facilidade, fazia contatos rapidamente, impressionava quem gostava de discursos seguros. Era exatamente como eu lembrava. No primeiro dia em que o vi pelos corredores, ele não me reconheceu de imediato. Passou por mim com um aceno distraído, aquele gesto automático de quem acha que já sabe quem importa e quem não importa naquele ambiente. Minutos depois, percebeu. Voltou alguns passos, franziu a testa e disse: Denise? Eu confirmei com um sorriso leve. Ele riu, surpreso. Você trabalha aqui? A pergunta veio carregada de uma curiosidade quase divertida. Eu respondi apenas: trabalho. A partir daquele dia, algo curioso começou a acontecer. Eduardo passou a me tratar com uma mistura de familiaridade e condescendência. Às vezes pedia pequenas informações, às vezes fazia comentários soltos sobre o ambiente, como se estivesse me explicando o funcionamento de um lugar que eu já conhecia de olhos fechados. Eu ouvia tudo com paciência. Era quase didático observar o quanto ele se sentia confortável por achar que estava acima. Com o tempo, comecei a perceber as falhas dele com mais nitidez. Eduardo era bom em se vender, mas fraco em sustentar decisões. Criava expectativas que não sabia gerenciar, assumia compromissos sem medir consequências, falava antes de pensar. Problemas surgiam. E, silenciosamente, esses problemas chegavam até mim. Não vinham diretamente dele, claro. Vinham por caminhos paralelos. Um gestor preocupado. Um relatório mal fechado. Uma decisão precipitada que precisava ser corrigida antes de virar desastre. Eu analisava, ajustava, orientava. Muitas vezes, minhas sugestões voltavam para ele como se fossem ideias coletivas, decisões da equipe, consensos estratégicos. Eduardo as adotava com naturalidade, sem desconfiar da origem. Houve situações em que a carreira dele esteve por um fio, sem que ele jamais soubesse. Projetos mal estruturados, acordos perigosos, riscos financeiros que poderiam tê-lo exposto de forma irreversível. Eu interferia. Discretamente. Ajustava prazos, redirecionava recursos, mudava rumos. Sempre nos bastidores. Sempre sem deixar rastros. Às vezes, eu observava comemorando resultados que só existiam porque alguém havia evitado a queda antes. Ele sorria, confiante, dizendo frases como sabia que daria certo ou tenho um bom instinto para negócios. Eu permanecia em silêncio. Não por ironia. Mas porque entender aquilo me dava uma clareza profunda sobre quem ele era, e quem ele não era. Em reuniões informais, ele comentava comigo sobre suas ambições. Falava de crescimento, de cargos maiores, de reconhecimento. Dizia coisas como aqui dá para ir longe ou essa empresa precisa de gente com visão. Eu concordava com a cabeça. Por dentro,
analisava cada frase como quem avalia uma peça de xadrez mal posicionada. Nossa relação nunca mudou de forma explícita. Ele continuava me vendo como a irmã que trabalhava no escritório. Às vezes brincava dizendo, você deve saber de tudo por aqui, e ria, como se fosse apenas uma piada. Mal sabia ele o quanto aquela frase era verdadeira. O mais curioso era perceber como ele confiava no sistema sem entender quem o sustentava. Eduardo acreditava que o sucesso vinha apenas da exposição, da fala certa no momento certo, do carisma bem aplicado. Eu sabia que vinha do controle silencioso, da antecipação de riscos, da frieza em momentos críticos. E eu era tudo aquilo que ele ignorava. Nunca pensei em revelar nada. Não naquele momento. Observá-lo crescer sobre uma base que ele não reconhecia era, ao mesmo tempo, inquietante e esclarecedor. Eu não sentia prazer em enganá-lo. Sentia apenas a confirmação de algo que aprendi cedo. Algumas pessoas sobem acreditando que estão sozinhas, sem perceber quem realmente segura a escada. E assim, dia após dia, meu irmão construía sua trajetória dentro de uma empresa que eu conhecia como extensão do meu próprio pensamento. Ele caminhava confiante, sem saber que cada passo seguro era, em parte, resultado de decisões que eu tomava quando ninguém estava olhando. A proximidade do casamento de Eduardo trouxe de volta algo que eu conhecia bem. A família reunida em torno da mesma mesa, repetindo os mesmos padrões, como se o tempo não tivesse passado. Era curioso perceber como, apesar de tudo o que eu havia construído fora dali, dentro daquele ambiente eu ainda ocupava exatamente o mesmo lugar. Nada mudará aos olhos deles. E, de certa forma, isso me tranquilizava. Os encontros começaram a se tornar mais frequentes. Almoços de domingo, jantares improvisados, conversas longas que giravam sempre em torno do mesmo assunto. O sucesso de Eduardo. Os planos dele. O futuro brilhante que o aguardava. Meu pai falava com entusiasmo sobre a carreira do filho, usando frases como, esse menino está subindo rápido, e, ele tem talento para liderar. Minha mãe sorria orgulhosa, já se referindo ao casamento como a consolidação definitiva de uma vida bem-sucedida. Eu escutava tudo em silêncio, com o mesmo cuidado de sempre. Quando alguém se lembrava de mim, as perguntas vinham previsíveis. E você, Denise, continua no mesmo trabalho? Eu respondia que sim. Gosta do que faz? Eu dizia que gostava. A conversa seguia adiante, aliviada, como se minha resposta tivesse encerrado qualquer necessidade de aprofundamento. Havia comentários que vinham disfarçados de preocupação. Trabalho de escritório é cansativo. Você devia pensar em algo maior. Já pensou em prestar concurso? Eu apenas assentia, mantendo a expressão neutra. Eles não queriam respostas. Queriam confirmação das próprias certezas. E eu não tinha interesse algum em contrariá-las. Eduardo, por sua vez, parecia cada vez mais confortável naquele papel de centro das atenções. Falava do casamento com entusiasmo, dos convidados importantes, do salão luxuoso, do quanto tudo precisava ser impecável. Em alguns momentos, fazia comentários sobre o trabalho, sobre desafios e decisões, sempre com aquele tom seguro de quem acredita ter tudo sob controle. Eu ouvia com atenção. Não porque precisava aprender algo, mas porque queria entender até onde ia a percepção que ele tinha de si mesmo. Foi nesse período que conheci melhor a noiva dele. Ela era educada, observadora, mais silenciosa do que o restante da família. Enquanto todos falavam, ela olhava. E isso me chamou a atenção imediatamente. Pessoas que observam costumam enxergar mais do que demonstram. Em algumas ocasiões, notei o olhar dela repousar sobre mim por tempo demais, como se tentasse encaixar algo que não fazia sentido. Em um dos jantares, enquanto Eduardo falava animadamente sobre planos futuros, ela se inclinou levemente em minha direção e perguntou, em tom baixo, você trabalha com o que exatamente? A pergunta foi simples, mas carregava curiosidade genuína. Eu respondi com naturalidade que trabalhava na área administrativa. Ela sorriu, mas não pareceu satisfeita. Havia algo em seu olhar que dizia que aquela resposta não fechava a conta.
Comecei a perceber pequenos detalhes. O respeito silencioso que algumas pessoas demonstravam por mim quando descobriam onde eu trabalhava. O cuidado excessivo em certas abordagens. A forma como conversas mudavam de tom quando eu me aproximava. Coisas sutis, quase invisíveis, mas que alguém atento poderia notar. E ela notava. Enquanto isso, meus pais continuavam presos à imagem antiga que tinham de mim. Em determinado momento, ouvi minha mãe dizer a uma tia: a Denise é mais simples, sempre foi. Nunca gostou dessas coisas de poder. Eu quase sorri. Não por deboche, mas pela ironia silenciosa daquilo tudo. Se eles soubessem o quanto aquela frase estava distante da realidade. À medida que o grande dia se aproximava, senti algo diferente crescer dentro de mim. Não era ansiedade. Era uma calma estranha, profunda, como a de alguém que sabe exatamente o que está prestes a acontecer, mas não tem pressa alguma. Eu não planejava revelar nada. Não pensava em discursos, nem em confrontos. Ainda assim, tinha a sensação clara de que aquele casamento seria um ponto de ruptura. O ambiente familiar começava a se carregar de expectativas, comparações e certezas absolutas. Todos acreditavam saber exatamente quem eu era. E isso tornava tudo ainda mais silenciosamente poderoso. Porque quando as pessoas acham que já te definiram, baixam a guarda. Não imaginam surpresas. Não se preparam para elas. Eu seguia participando de tudo com tranquilidade. Sorria quando necessário. Falava pouco. Observava muito. Sabia que, em breve, aquele palco luxuoso reuniria não apenas convidados e celebrações, mas também verdades que nunca precisaram ser ditas em voz alta. Antes do grande dia, eu ainda era, para todos eles, apenas Denise. A filha discreta. A irmã comum. A mulher do escritório. E, naquele momento, ninguém desconfiava do quanto aquela imagem estava prestes a ruir. O dia do casamento chegou envolto em uma perfeição quase teatral. Tudo era grande, caro e cuidadosamente calculado para impressionar. O salão brilhava sob luzes quentes, as mesas estavam impecáveis, os convidados circulavam com taças nas mãos e sorrisos ensaiados. Era o tipo de ambiente onde aparências importam mais do que verdades. Eu sabia disso no instante em que atravessei a porta. Entrei sozinha, usando um vestido simples, elegante, sem exageros. Não queria chamar atenção. Nunca quis. Caminhei entre as mesas sentindo os olhares passarem por mim como se eu fosse parte da decoração, presente, mas irrelevante. Alguns parentes sorriram por educação, outros apenas assentiram. Nada fora do esperado. Para eles, eu continuava sendo apenas a irmã do noivo. Eduardo estava radiante. Circulava pelo salão como se fosse dono não apenas da festa, mas do próprio evento social que se desenrolava ali. Abraçava, ria alto, cumprimentava pessoas importantes, fazia questão de ser visto. Eu observava à distância, com uma calma quase desconfortável. Era curioso ver como ele se sentia seguro naquele palco, completamente alheio ao que realmente sustentava sua trajetória. Meus pais estavam visivelmente orgulhosos. Minha mãe não parava de sorrir, os olhos marejados de emoção. Meu pai mantinha a postura ereta, cumprimentando os convidados com aquele ar satisfeito de quem acredita ter feito tudo certo na vida. Em nenhum momento seus olhares me procuraram de verdade. Eu estava ali, mas não era o dia deles pensarem em mim. Quando chegou o momento dos discursos, senti uma mudança no ar. As conversas diminuíram, as pessoas se acomodaram, os celulares surgiram discretamente para registrar o momento. Eduardo pegou o microfone com naturalidade, como se tivesse ensaiado aquilo a vida inteira. Agradeceu aos convidados, elogiou a noiva, falou da família. Cada palavra era recebida com sorrisos e aplausos pontuais. Então, em algum ponto do discurso, ele resolveu olhar na minha direção. Senti o peso daquele olhar antes mesmo de entender o motivo. Um sorriso diferente surgiu no rosto dele. Um sorriso que eu conhecia bem. Era o sorriso de quem se sente confortável o suficiente para brincar, às custas de alguém que considera inferior.
Ele disse, e claro, não posso deixar de agradecer minha irmã, Denise. Algumas cabeças se viraram na minha direção. Continuei sentada, ereta, mãos apoiadas no colo. Ela sempre foi esforçada. Algumas risadas leves surgiram. Meu estômago se contraiu, mas meu rosto permaneceu impassível. Eduardo continuou, agora mais confiante. A Denise trabalha com o escritório, essas coisas administrativas, apenas uma secretária. Ele fez uma pausa calculada, como se esperasse a reação. Nada de cargo de verdade, né? A risada veio mais alta dessa vez. Não de todos. Mas o suficiente. Naquele instante, o salão pareceu encolher. O som das risadas ecoou por dentro de mim, misturado a memórias antigas, frases repetidas, comparações silenciosas. Senti o calor subir pelo rosto, mas não abaixei a cabeça. Não porque fosse forte demais para sentir dor, mas porque eu já tinha sentido aquela dor antes. Muitas vezes. Meus pais riram de forma contida, desconfortáveis, mas não intervieram. Para eles, aquilo era apenas uma brincadeira. Uma daquelas verdades ditas em tom leve. Eu permaneci em silêncio. Não me movi. Não sorri. Não reagi. O silêncio, mais uma vez, foi meu abrigo. Eduardo encerrou a fala com um gesto teatral, como se tivesse feito algo espirituoso. O microfone voltou ao suporte, os aplausos surgiram, e a festa seguiu. Conversas retomadas, música ao fundo, copos se enchendo novamente. Para a maioria, aquele momento já tinha passado. Para mim, não. Eu sentia cada olhar atravessado, cada comentário sussurrado, cada julgamento silencioso que se formava no ar. Alguns convidados desviavam o olhar ao passar por mim. Outros me observavam com curiosidade. Havia pena em alguns rostos. Desconforto em outros. Ninguém dizia nada. Foi então que senti uma presença ao meu lado. A noiva de Eduardo havia se aproximado. Ela não sorria. Seu olhar não carregava deboche nem superioridade. Era um olhar atento, quase sério. Ela ficou ali por alguns segundos, como se organizasse um pensamento, e então perguntou, em voz clara, sem microfone, mas alta o suficiente para ser ouvida por quem estava perto. O que você realmente faz? O salão não silenciou ainda. Mas algo mudou. Algumas conversas cessaram. Alguns rostos se voltaram novamente para mim. Eu senti o peso daquele instante se formar, denso, definitivo. Levantei os olhos devagar, encontrando o olhar dela. Não havia julgamento ali. Apenas curiosidade. E talvez algo mais. Respirei fundo. E, naquele momento, eu soube, o palco que Eduardo acreditava controlar já não era mais dele. O tempo pareceu desacelerar no instante em que a pergunta foi lançada no ar. Eu senti como se o salão inteiro tivesse dado um passo para trás, mesmo que ninguém tivesse se movido. Os sons ficaram distantes, abafados, como se alguém tivesse fechado uma porta invisível entre mim e o resto do mundo. Taças ainda estavam erguidas, sorrisos congelados no rosto, conversas interrompidas no meio da frase. Todos aguardavam. Olhei ao redor com calma. Vi rostos curiosos, outros constrangidos, alguns claramente esperando uma resposta simples, algo que confirmasse a narrativa confortável que já tinham criado sobre mim. Eu conhecia aquele roteiro. Bastava dizer algo vago, algo pequeno, algo que coubesse no lugar que sempre me deram. E tudo seguiria como antes. Mas algo dentro de mim estava diferente. Passei anos aprendendo a medir o momento certo. Aprendi que informação fora de hora perde força. Aprendi que poder revelado sem necessidade vira espetáculo vazio. Mas também aprendi que há instantes que não pedem explicações longas. Pedem apenas precisão. Senti o olhar de Eduardo sobre mim. Não era mais o olhar confiante de minutos atrás. Havia ali uma ponta de irritação, talvez até de alerta. Como se, pela primeira vez, ele percebesse que algo estava fora do controle. Meus pais também me encaravam agora.
Minha mãe com as sobrancelhas levemente erguidas, meu pai sério demais, como se tentasse antecipar um desconforto que ainda não sabia nomear. A noiva continuava diante de mim, esperando. Não havia pressa no olhar dela. Apenas expectativa. Eu me levantei devagar. O simples gesto pareceu amplificar ainda mais o silêncio ao redor. Ajustei o vestido, mantive a postura reta e respirei fundo uma última vez. Não senti raiva. Não senti desejo de vingança. Senti clareza. Uma clareza fria e absoluta. Então respondi. Chefe. A palavra saiu firme, sem elevação de tom, sem tremor. Curta. Exata. Definitiva. O efeito foi imediato. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Não houve risadas. Não houve cochichos. Foi um vazio sonoro tão intenso que parecia possível ouvir a própria respiração das pessoas. Alguns convidados se entreolharam, confusos, tentando entender se tinham ouvido corretamente. Outros franziram a testa. Alguns poucos, mais atentos, arregalaram os olhos. Meus pais empalideceram. Minha mãe levou a mão ao peito instintivamente, como se o ar tivesse faltado. Meu pai piscou algumas vezes, rígido, com o rosto perdendo a cor aos poucos. Eles não disseram nada. Não conseguiram. Eduardo foi o último a reagir. Primeiro veio o riso curto, nervoso, quase automático. Um riso que morreu rápido demais. Depois, o silêncio dele se prolongou. Vi quando os olhos dele começaram a se mover, conectando pontos, revisitando conversas, lembrando decisões, recordando situações que nunca haviam feito sentido completo. Eu vi exatamente o momento em que ele entendeu. O sorriso desapareceu. O rosto endureceu. Os ombros perderam a postura confiante. Era como se o chão tivesse se deslocado sob seus pés sem aviso algum. Ele não precisou de explicações. Não precisou de cargos ditos em voz alta. Ele sabia. Sempre soube, no fundo. Apenas nunca considerou a possibilidade. A noiva respirou fundo, lentamente. Olhou para Eduardo. Depois, voltou a me encarar. Havia algo novo em seu olhar agora. Não era choque. Era compreensão. Alguns convidados começaram a se afastar discretamente, como se não quisessem estar ali naquele exato segundo. Outros permaneciam imóveis, presos à cena, testemunhando algo que não estava no roteiro da festa. Eu permaneci em silêncio. Não acrescentei nada. Não expliquei. Não detalhei. A palavra tinha sido suficiente. Tudo o que precisava ser entendido já estava claro para quem realmente importava. Naquele instante, não havia mais palco. Não havia mais microfone. Não havia mais discurso. Havia apenas a verdade, nua e incontestável, ocupando todo o espaço que antes me negaram. E, enquanto todos tentavam processar o que acabará de acontecer, eu entendi algo com uma tranquilidade quase assustadora. Eu nunca precisei levantar a voz. Nunca precisei disputar atenção. Nunca precisei provar nada. Bastou uma única palavra. E o mundo, finalmente, parou para me ouvir. O silêncio que se seguiu não foi quebrado por palavras, mas por compreensões tardias. Eu permaneci de pé por alguns segundos, sentindo o peso das consequências se espalhar pelo salão como uma onda invisível. Não havia mais nada a dizer. Tudo o que precisava ser esclarecido começou a se revelar sozinho, nos rostos, nos gestos, nos corpos que já não sabiam como se posicionar. Eduardo foi o primeiro a desmoronar, ainda que tentasse disfarçar. Vi quando ele engoliu em seco, quando passou a mão pela gravata como se estivesse apertada demais, quando evitou olhar diretamente para mim. O homem que minutos antes dominava o ambiente agora parecia pequeno, deslocado dentro da própria festa. Ele começou a se lembrar. Eu via isso nos olhos dele. Reuniões em que decisões mudaram de rumo sem explicação. Projetos que escaparam de erros graves no último instante. Avaliações que sempre o favoreceram mesmo quando os números não justificavam.
tudo fazia sentido agora. Pela primeira vez, ele entendeu que nunca esteve sozinho no topo, porque nunca esteve no topo. Meus pais continuavam imóveis. Minha mãe sentou-se devagar, como se as pernas já não sustentassem o corpo. Seus olhos marejaram, mas não eram lágrimas de emoção. Eram lágrimas de choque, de culpa reprimida, de anos reinterpretados em segundos. Meu pai permaneceu em pé, rígido, olhando para um ponto fixo no chão. A expressão dele não era de raiva. Era de derrota. Ele entendeu que passou a vida inteira exaltando um filho enquanto ignorava a força silenciosa da outra. Entendeu tarde demais. E isso doeu mais do que qualquer confronto. A noiva de Eduardo foi quem reagiu com mais lucidez. Ela se afastou alguns passos dele, não por raiva, mas por clareza. Olhou para mim com respeito, depois voltou-se para o homem que acabará de se casar. Seus olhos não pediam explicações. Eles exigiam verdades. E Eduardo não tinha mais nenhuma para oferecer. Pela primeira vez, ela não via o líder confiante, mas o homem que construiu a própria imagem sobre uma ilusão confortável. Os convidados começaram a se dispersar aos poucos. Alguns cochichavam, outros fingiam normalidade, mas todos sabiam que haviam presenciado algo irreversível. Aquela festa não seria lembrada pelo luxo, pela música ou pelo jantar impecável. Seria lembrada pela queda silenciosa de alguém que nunca percebeu quem realmente sustentava seu sucesso. Eu peguei minha bolsa com calma. Não houve pressa. Não houve fuga. Apenas decisão. Enquanto caminhava em direção à saída, senti olhares me acompanharem. Não eram mais olhares de pena ou indiferença. Eram olhares de respeito tardio, de curiosidade contida, de reconhecimento silencioso. O mesmo silêncio que me acompanhou por toda a vida agora falava por mim. Antes de sair, ouvi a voz da minha mãe atrás de mim, fraca, trêmula. Denise, ela não completou a frase. Não precisava. Algumas palavras chegam tarde demais para mudar qualquer coisa. Eu apenas virei levemente o rosto, sem responder, e segui. Lá fora, o ar parecia diferente. Mais leve. Como se eu finalmente estivesse respirando sem o peso de expectativas alheias sobre os ombros. Eu não sentia euforia. Não sentia triunfo. Sentia paz. Uma paz profunda, construída com anos de silêncio, trabalho e autocontrole. Eduardo perderia mais do que o orgulho naquela noite. Perderia a ilusão de controle, o conforto da superioridade automática, a certeza de que o mundo sempre se curvaria a ele. Teria que reaprender tudo, se fosse capaz. Meus pais carregariam o peso de terem olhado para a filha certa vida inteira e não a enxergado. E isso os acompanharia para sempre. Quanto a mim, eu seguiria exatamente como sempre segui. Sem precisar explicar quem sou. Sem precisar justificar o que faço. Sem precisar levantar a voz. Naquela noite, todos finalmente souberam a verdade. Mas eu sempre soube. Porque enquanto alguns precisavam de palcos para se sentirem grandes, eu aprendi, desde cedo, a mandar no silêncio. E esse sempre foi o meu lugar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!